Olá para você, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Stock, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje, sexta-feira, 8 de outubro. Inflação oficial fica em 1,16% em setembro e atinge 10,25% em 12 meses. Brasil Agro vende fazenda na maior negociação da história. Estados Unidos divulgam payroll. Dados vêm abaixo do esperado. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. E a gente começa o estoque de hoje com uma boa tarde para a dona dessa voz aí que você conferiu agora, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando desde cedinho aqui na BMC News, trazendo muita informação sobre essa semana, né? E também os assuntos que estão impactando essa sexta-feira. Sextou por aqui, né, Daniel? Verdade. E hoje no programa de hoje, a gente vai repercutir esses assuntos, né, que estão movimentando o mercado com o Renan Manda, analista da XP Investimentos. E, é claro, teremos a Alex André com 10 gráficos, né, com as principais análises e assuntos também do Brasil e do mundo aqui no BMC Stock. Já vamos começar, então, trazendo o panorama do mercado, Daniel? É isso aí, Hanna. Vamos lá, vamos para os números do mercado financeiro nesse momento. A gente já tem o Profit Pro da Neológica aqui atrás. O Ibovespa aqui, eu vou pegar aqui, que eu separei aqui. Deixa eu ver se eu estou lendo certo aqui. É isso mesmo? É isso mesmo, tá certo. É 113.928 pontos. Tá aqui o número, tá aqui, ó. Tá aqui o Ibovespa subindo nesse momento com 2,99%. Eu tô aprendendo ainda a mexer com gráfico aqui. Então, 2,99% de alta nesse momento, 113.896 pontos o Ibovespa. Vamos para o lado de cá, para os papéis. A gente só tem, é isso mesmo, acho que são dois papéis em queda aqui, que é o Pão de Açúcar e o Açaí. O Pão de Açúcar em queda aqui com menos 2,48% e o Açaí reduzindo aqui 0,63% nesse momento. Para a área verde, que é a grande maioria aqui, a gente tem Vale com mais 1,29%. A gente tem Petrobras, Petri 4 com 1,99%, Petri 3 2,29%, Via 6,03%, tem também Cyrela 4,83%. Vamos ver mais para cá, Multiplan 7,40%. Olha só, BID 11, que a Paula estava falando agora há pouco, o BID 11 está aqui com 7,75% de alta nesse momento. Magazine Luiza subindo aqui 9,12%. PetroRio 1,01%, Usiminas 5,83%. Vamos ver o que mais que a gente pode colocar aqui. Lojas Americanas aqui embaixo, 6,85% de alta agora. Natura 4,51%, Rapvida 3,92%, Braskem 3,53%. Tem também a TOTUS subindo 5,93%, Marfrig aqui embaixo com 1,05%. Tem também a Companhia Siderúrgica Nacional subindo 1,68%. O dólar também está subindo 0,18% aos R$ 5,53, né, Hanna? Que tem mais número, né? Pois é, vamos então para o cenário internacional, começando pelas bolsas no mercado lá fora. Estou vendo aqui as bolsas na Europa, a DAX fechou em queda, DAX na Alemanha fechou em queda de 0,33%, FTSE no Reino Unido fechou em alta de 0,22% e CAC na França também fechou em queda de 0,61%. Já nos Estados Unidos, o cenário é morno. Dow Jones está com ligeira alta de 0,04%, S&P 500 caindo 0,06% e Nasdaq também recuando 0,37%. Portanto, esses são os dados das bolsas estrangeiras. O dólar, como o Daniel bem falou, também está com uma ligeira queda aí de 0,06%, com a moeda sendo comercializada a R$ 5,51. Já
Estou dando uma olhada aqui no barril do petróleo, a commodity, o petróleo Brent subindo 1,43%, sendo comercializado a 83 dólares o barril. E o petróleo WTI também sobe bastante nessa sexta-feira, subindo 1,95%, sendo vendido a 79 dólares o barril. E a gente segue o nosso BMC Stock de olho no mercado lá fora. Hoje saíram os dados do payroll, que saíram muito abaixo do esperado. E quem traz as informações é a nossa correspondente Giovana Locatelli. Giovana, boa tarde para você. Explica para a gente como é que o mercado reagiu a esses números, hein? Boa tarde, Hanna. Boa tarde, Daniel, e a todos que nos acompanham. É verdade, a economia dos Estados Unidos criou empregos num ritmo mais lento do que o esperado em setembro. Isso trouxe um ar de pessimismo ao mercado aí, inclusive em meio ainda às preocupações da Covid-19 e também a alta da inflação. Eu tenho números aqui, a folha de pagamento não agrícola aumentou apenas 190 mil no mês, em comparação com a estimativa do Dow Jones, que era de 500 mil. Segundo os dados do Departamento de Trabalho, a taxa de desemprego caiu para 4,8% ante uma expectativa de 5,1%. O número foi prejudicado, por uma queda de 123 mil nas folhas de pagamento do governo, enquanto as folhas de pagamento privadas aumentaram 317 mil. Apesar do fraco total aí de empregos, os salários aumentaram bastante, acentuadamente. O ganho mensal de 0,6% impulsionou um aumento anual de 4,6% nos salários. A americana está ganhando mais. Lazer e hospitalidade lideraram novamente essa geração de empregos, adicionando aí 74 mil vagas. Os serviços profissionais e comerciais contribuíram com 60 mil vagas, enquanto o varejo aumentou em 56 mil vagas. Hanna, Daniel. Obrigada. Legal, valeu, Jo. E a China também, Giovana, vai aprofundar aí as reformas na taxa básica de juros e gradualmente vai tornar as taxas de depósito mais voltadas para o mercado. Explica melhor para a gente essa notícia. Olha, esse comunicado foi feito hoje pelo vice-presidente do Banco Central da China, o Liu Qiongyan, e ele não se aprofundou nesse detalhamento, mas deu algumas pistas aí de como isso deve acontecer. Como você falou, a China vai melhorar a formação da taxa de juros com base no mercado e o mecanismo de transmissão, e vai trabalhar para melhorar seu mecanismo de corredor de taxa de juros. Isso ele deu uma declaração para a revista, para a publicação China Finance, que é uma publicação do Banco Popular da China. Agora basta saber como isso vai mexer nos mercados mundiais, e nas economias internacionais, essa taxa de juros da China mexendo aí, mudando um pouco. China sempre muito importante, a gente tem sempre que ficar de olho no que eles estão fazendo, Giovana? Mas vamos ficar de olho sim. Obrigado, Giovana, até mais tarde. E, na realidade, até mais tarde ainda na programação, Obrigada, mas até mais. semana que vem. Tchau, tchau. A Giovana que volta mais tarde aí até mais. no Tchau. Top News. Valeu, Giovana. E com o fim do feriado prolongado na China e a retomada das negociações nos portos chineses, o minério de ferro encerrou hoje com forte valorização no mercado à vista, retomando o nível de 120 dólares por tonelada pela primeira vez em mais de 3 semanas. De acordo com a publicação especializada Fast Markets MB, o minério com teor de 62% de ferro avançou 5,4% no porto de Qingdao para 123 dólares e 38 centavos por tonelada. Com esse desempenho, a principal matéria-prima do aço zerou as perdas acumuladas em outubro e passou a exibir ganho de 3,5%. No ano, a desvalorização ainda é significativa, de 23,1%. Pois é, Daniel, e ainda falando de minério de ferro, na Bolsa de Commodity de Dalian, os contratos mais negociados de minério com vencimento em janeiro saltaram 4,9% para 118 dólares e 31 centavos por tonelada. Conforme a Fast Markets, os preços reagiram à alta, à demanda mais forte na China, maior importadora de minério do mundo. Há receio de que a crise energética do país asiático afete a operação
operação dos fornos elétricos usados na transformação de sucata de aço, o que poderia resultar em um maior consumo de minério para a obtenção de produtos siderúrgicos. Dani. Hanna, e a inflação calculada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada aí a inflação oficial do país, acelerou de 0,87% em agosto para 1,16% em setembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Veja os detalhes na reportagem. Foi a maior taxa para meses de setembro desde o início do Plano Real, em 1994, quando o índice foi de 1,53%. Com o resultado, a inflação no acumulado em 12 meses chegou a 10,25%, o que não ocorria há mais de 5 anos. Trata-se também da maior taxa anual desde fevereiro de 2016, quando ficou em 10,36%. No ano, o IPCA acumula alta de 6,90%. Apesar da escalada da inflação, o resultado ficou um pouco abaixo do esperado. A mediana das projeções de 38 instituições financeiras apontava avanço de 1,25%. O percentual ficou dentro do intervalo das projeções, que iam de 1,13% a 1,42%. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados subiram em setembro, com destaque para o grupo habitação, que passou de 0,68% em agosto para 2,56% em setembro. A inflação desse grupo foi puxada pelo aumento de 6,47% na conta de energia elétrica. Em setembro, entrou em vigor a bandeira escassez hídrica, que acrescenta R$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. Os combustíveis também voltaram a subir, puxados pelas altas da gasolina, 2,32%, e do etanol, 3,79%. Além disso, o gás veicular 0,68 e o óleo diesel 0,67 também ficaram mais caros. E a Ambipar confirmou nesta manhã a apresentação de um requerimento à Comissão de Valores Mobiliários pedindo a interrupção do prazo de análise do pedido de registro de oferta pública inicial de ações da sua subsidiária Environmental ESG Participações. Segundo o fato relevante, a decisão foi tomada tendo em vista as atuais condições desfavoráveis dos mercados financeiros e de capitais também, de modo que a fixação do preço por ação no âmbito da oferta prevista para ocorrer nesta data não será realizada. A faixa indicativa de preços ia de R$ 15,50 a R$ 20,50. Hanna, e ainda falando de IPO, a provedora de internet Vero, que conta com investimentos da Vinci Partners, deve adiar a sua oferta pública inicial de ações para a última temporada de lançamentos de papéis do ano, que acontece em meados do mês de novembro, após a divulgação dos números do terceiro trimestre, segundo o jornal O Estado de São Paulo. O prospecto de oferta da empresa foi protocolado na CVM em agosto, o que indicava a intenção de abrir o capital em outubro. Mas como o clima de aversão a risco no mercado financeiro tem produzido perdas para muitas companhias que estrearam na Bolsa este ano, inclusive outras provedoras de internet, os planos podem ser adiados. Ainda de acordo com a publicação, há a chance de o nível de tensão baixar nas próximas semanas, com uma solução ou encaminhamento da PEC dos precatórios, do novo Bolsa Família e da reforma do imposto de renda, pautas cruciais para o balanço das contas públicas. Antes da gente conferir quem está no chat, só dá uma informação que a Paula Moraes deu agora há pouco no finalzinho do BMC News, mas a gente dá agora uma informação com um pouco mais de extensa em relação à publicação, à divulgação da Petrobras, que anunciou agora há pouco que vai reajustar o preço de venda da gasolina e do GLP, que é o gás de cozinha. O aumento nos preços passa a valer a partir deste sábado e acontece para evitar o desabastecimento, segundo a empresa. Com a mudança, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passa de R$ 2,78 para R$ 2,98 por litro.
O reajuste representa aumento de 7,19% no preço do combustível para as distribuidoras. Segundo a companhia, a alta da gasolina acontece após 58 dias de estabilidade. Já o GLP vai ficar 7,22% mais caro. O preço sai de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo, o equivalente a R$ 50,15 por 13 quilos. Segundo a empresa, as altas refletem parte da elevação nos patamares internacionais de preços de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e da taxa de câmbio, dado o fortalecimento do dólar em âmbito global. E vamos ver então, Hanna, quem que está aqui no nosso chat. Vamos acompanhar. O Rock Schneps já falou, enche o tanque. Pois é, tem que encher o tanque logo, porque... Não tá fácil, olha. Não tá fácil não. Não tá viu? fácil não. Olha, o Manuel Oliveira também dando seu boa tarde, o José Marcos, Jaqueline Rodrigues falando aqui, parabéns pelo trabalho, eu e meu esposo acompanhamos integralmente. Obrigado pelo trabalho profissional. Obrigado, Jaqueline, a gente fica muito feliz aqui, toda a equipe da BMC fica feliz com isso. Valeu, obrigadão mesmo. José Marcos Martins Ribeiro Filho dando aqui, ó, like 528. Bom dia a todos, valeu José Marcos, obrigado Helder, também aqui o Sandro Figueiredo, Rui das Neves com aquela piadinha do Daniel 144p e Hanna 1080. Que foi a semana inteira, né? A gente chega na sexta-feira, mesma piada, gente. Mas tá beneficiando você, né, Hanna? Pois é, mas a gente é uma dupla, gente, não pode colocar a plantinha da discórdia, a duplinha Raniel, gente, hashtag... Raniel, pois é, não pode fazer isso. Valeu, Rui das Neves, sempre com a gente aqui. Valeu, Rui. Muniz também participando aqui, o Sandro Figueiredo, o Ives, o Emerson, também o Sandro Figueiredo me zoando aqui, ó. Ele colocou o NTSO3 e ele coloca, lembra até hoje que o Daniel não sabia ticker. Eu tava aprendendo, né? Poxa. Ele lembra, né? O telespectador vem assim, taca na cara. Mas tudo bem, na cara, tudo sim, bem. A gente vai aprendendo a cada dia, né, Daniel? A gente sai falando o nome das empresas com ticker. Pois é isso, a gente vai aprendendo aos poucos e arrasando. Quem também aqui, o manobrista da Ferrari do Saravale, que tá aqui sempre. Adoro essas marcando coisas. Presença. Só o Padeiro Trader, né? Tá Padeiro faltando... Trader e o Bacon Frito também, que estão faltando nunca mais aqui. Deram as caras. Vale. Padeiro Trader tá doente, o pessoal tá me falando verdade, aqui, verdade. Não sei, viu? Ó, o MPK falando aqui, Raniel Forever. Valeu, Raniel, hashtag. Bom, vamos lá então, que agora são 1h03 pelo horário de Brasília, a gente vai seguindo aqui com o nosso BMC Stock, porque agora tem convidado aqui para falar com a gente. Quem a gente traz agora é o Renan Manda, o Renan que é analista da XP Investimentos. Renan, em primeiro lugar, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Obrigado pelo convite. Opa, seja sempre bem-vindo aqui, pode vir sempre que a gente gosta aqui da participação dos nossos convidados. Renan, eu vou começar então falando de um dos setores que ainda não se recuperou da crise da pandemia, que foram os shoppings, né? Essa recuperação depois do baque, né, do coronavírus tem sido falada há algum tempo e é esperada, mas as ações do setor seguem, depois de ensaiar uma recuperação, seguem travadas. Isso mesmo com a aceleração da vacinação. Quais que os gatilhos e o que falta para mudar esse cenário? Empresas como a BR Malls e a Multiplan, elas são boas opções de investimento no momento? Sim, o que eu acho que vem acontecendo nos últimos meses é um pouco de uma assimetria, né, exatamente quando a gente compara preço da ação e o operacional. Né, de fato, essas empresas tiveram seus desafios ali durante a pandemia, tanto ano passado quanto esse ano, que tiveram um período de fechamento dos shoppings, né, que isso dificultou bastante a operação, mas, principalmente esse ano, esse fechamento foi muito curto, né, e desde então as operações vêm recuperando,
fortemente, né? Então, quando a gente vê o volume de fluxo de clientes, o volume de vendas dos lojistas, isso vem recuperando consistentemente à medida que as restrições foram se afrouxando, né? Então, muitas empresas até já mencionando que estão vendendo muito próximo, né, nos últimos meses ao que vendiam em 2019 ou mais, né? Então, assim, já até comparando com o período pré-pandemia. Então, esse segundo semestre já deve ser um semestre de recuperação, já quase se equiparando ali com o período pré-pandemia, né? Mas, ainda assim, existem alguns desafios ali de curto prazo, né? Mas que não acredito que justifiquem uma performance tão pesada assim dos papéis, né? Então, continuam algumas coisas que fundamentam o setor, que seria a resiliência, né, da demanda. Então, na hora que os shoppings abriram, a gente viu o público voltando, né, os lojistas querendo manter as lojas dentro dos shoppings dominantes, né? Então, isso continuou. Então, a gente viu a vacância aumentando muito pouco nesse período, né? Então, acho que existe pequenos desafios, mas, de modo geral, o setor passou isso muito bem, né? Então, empresas que têm ativos líderes, né, dominantes naquelas regiões, e aí você mencionou alguns bons nomes, que tem a tendência de se recuperar mais rápido, né? Então, eu acho que do lado operacional, as coisas não são tão negativas quanto a precificação dos papéis. Só que quando a gente vê na tela, né, principalmente ao longo dos últimos meses aqui, os papéis vêm sofrendo bastante, né? E acho que um ponto disso não é tanto do lado da operação, e sim do lado da parte do mercado de capitais como um todo, né, do mercado financeiro, que seria mais a temática do setor, né, um pouco do receio de como que a pandemia iria afetar o segmento, né, todas essas coisas que aconteceram aí nos últimos meses, e mais recentemente também, essas ações também são muito correlacionadas aos títulos de renda fixa, né, por eles terem um fluxo de recebimento de aluguéis constantes, né, muito resiliente, eles são vistos como uma aproximação, né, para papéis de renda fixa. Então, a precificação deles acaba sendo correlacionada. E aí, quando a gente olha, principalmente, papéis que são indexados à inflação, no caso, né, a NTNB, o spread aumentou, né? Então, nos últimos meses, esse aumento do prêmio de risco acabou pressionando, em grande parte, os papéis que têm essa correlação aqui com o setor. Mas, do outro lado, na moeda, quando a gente vê, por exemplo, hoje, né, os papéis performando muito bem, quando a gente vê algum alívio nesse ambiente macro, né, e esse prêmio de risco dá uma comprimida, as ações reagem muito bem, né? Então, acho que é um pouco da confiança que a operação está indo relativamente bem, mas a precificação, né, a temática aqui mais de mercado financeiro é que está menos favorável, né? Então, acho que continua sendo um bom investimento, é mais uma questão de risco de mercado como um todo e a decisão para voltar a alocações nesse segmento. E, Renan, qual é a perspectiva para o resultado dessas empresas de shopping em relação ao terceiro trimestre e também em relação às vendas nesse último trimestre que está começando com a chegada da Black Friday, promoções e fim de ano, né? E a gente pode esperar uma recuperação do setor de shoppings, aquele rally de final de ano? Sim, acho que a parte da operação, né, agora nesse trimestre e no quarto, né, a gente já vem com os portfólios operando com uma capacidade já quase que cheia, né, então sem grandes restrições ali, a vacinação avançando, isso é um ponto bem importante, as pessoas tendo mais confiança para sair de casa, né, as lojas tendo ainda todos os cuidados ali, né, usando máscaras e tudo mais, todas as medidas de segurança, mas o fluxo vem, de certa forma, voltando, e as empresas vêm trabalhando isso para tentar capitalizar e atrair mais o cliente. Então, acho que o terceiro TRI já deve ser um trimestre muito próximo do que foi 2019 na média, em alguns casos já acima do que foi o período pré-pandemia, né? E o quarto TRI, a mesma coisa, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ver tendência de crescimento da receita versus o mesmo período de 2019, e isso vai ajudando ao setor, não só o setor de shoppings, mas o próprio varejista, né, a recuperar o fôlego financeiro que ele acabou sofrendo bastante nos últimos meses,
e em muitos casos as operadoras tiveram até que dar descontos, né, e carências ali para o aluguel, para ele conseguir se manter, né, com o nariz para fora d'água. Então, acho que essa parceria que as operadoras fizeram ajudou bastante a estender esse fôlego, e agora seria o período ali para ele tentar recuperar um pouco dessa saúde financeira, né? Perfeito. Você falou sobre a recuperação, né? Não são todos os setores que se recuperaram, mas outro setor aí que a gente destaca que ainda não recuperou patamares pré-pandemia é o setor das construtoras e incorporadoras, né? Apesar dos bons números operacionais, né, os preços dos ativos eles seguem pesados. Queria saber quais os fatores e complicadores eles podem explicar esse desempenho e o que pode destravar as ações. Essa é uma boa pergunta. Do mesmo jeito que a gente viu a parte de shoppings, quando a gente olha a parte de incorporação, né, as empresas do lado operacional, quando você vê os releases até do financeiro, estão indo muito bem, né? Então, os estoques estão baixos, os lançamentos vêm vendendo relativamente bem, né? As vendas, em alguns casos, batendo recordes, né, principalmente quando a gente olha as empresas aqui listadas de baixa renda, né? Então, do lado operacional, a gente não vê um grande problema. Teve o período, sim, de fechamento do comércio que impactou um pouco as operações, principalmente das empresas de alta renda, né, que você não podia abrir o stand, mas, de certo modo, quando a gente olha o volume total, né, e como isso vem se recuperando ao longo dos últimos meses, isso mostra sinal forte de uma recuperação relativamente rápida, e as empresas ainda com um discurso bem otimista de lançamento de projetos ao longo desse ano, do ano que vem. Então, do lado da operação, as coisas vão bem. Do lado, né, do mercado financeiro, dos preços, dos papéis, isso vem pressionando bastante. Acho que aqui é muito mais a temática, né, porque é um setor que ele é cíclico, né, então ele é muito exposto ao segmento doméstico, e num período que a gente passou de pandemia, né, muitos dos gestores preferiram optar por segmentos que não fossem tão expostos a esse primeiro impacto, né, então os setores que tivessem um pouco mais de resiliência e independência disso. E também, agora, recentemente, existe a temática, né, que vocês estavam comentando, de preço de commodity. Preço de commodity, principalmente aqui aço e cimento, isso subiu bastante e acabou sendo refletido no custo de construção das incorporadoras. Então, as empresas vêm trabalhando as operações para tentar mitigar um pouco desse aumento, mas, de certo modo, na média, isso acabou impactando sim, e o mercado financeiro ficou com um pouco de receio disso. E quando você vê na cabeça do gestor, ter a exposição ao segmento que está tomando esse preço mais alto não é tão interessante. Talvez seja mais interessante você estar exposto ao cara que está ganhando esse preço, né? Então, muitas empresas que de commodity ou exposição a câmbio e tal, acabaram sendo meio que o porto seguro aqui no curto prazo, né? Então, a temática do setor ainda não está tão atrativa, né? Do lado positivo, né, quando a gente olha o copo meio cheio, é que os papéis estão, né, quando a gente olha em valuation aqui, estão baratos, né? E as empresas do lado operacional vêm se recuperando, elas vêm fazendo o dever de casa. Então, na hora que essa temática começar a se voltar mais para o mercado doméstico, mais para o cíclico, né, para varejo e tudo mais, então isso tende a ser um grande catalisador aqui para o setor, né, e performar muito bem. Perfeito. E entre as empresas incorporadoras, qual deve ter o melhor desempenho? As empresas de baixa renda ou as de alto padrão? Quais empresas assim você conseguiria destacar aqui para a gente? Do segmento de baixa renda, eu acho que hoje o que a gente vê muito bem posicionado aqui é a Cury, né? Ela tem uma execução muito boa aqui na operação dela, o valuation também continua bem atrativo, né? E de certo modo, elas sofreram também, como as outras de baixa renda, com o impacto do aumento de preço dos materiais, mas fizeram toda a revisão ali de orçamentos e acho que daqui para frente é muito mais trabalhar para recuperar um pouco dessas margens, né, e continuar com a execução muito bem feita que eles vêm fazendo, né. Do lado do segmento de alta renda,
Eu acho que tem alguns papéis aqui interessantes, mas acho que o que mais me salta aqui seria a EZTEC, que tem um histórico muito bom de execução, né? E que tem não só um múltiplo bem descontado, né, quando a gente olha histórico, mas que também tem um caixa muito relevante, né? A empresa hoje tem muito mais caixa do que dívida. Então, num cenário desafiador, e se a gente pensar num cenário mais negativo, de vendas caindo e tudo mais, o balanço dela não é suficiente para pagar as dívidas, mas ainda arcar com despesas aqui ao longo dos próximos anos, né? Então, assim, a empresa tem um fôlego financeiro muito bom, um histórico de execução muito bom, de certa forma, conservadorismo, né? E mesmo assim, a empresa continua otimista com relação aos lançamentos aqui no curto prazo, né? Então, acho que tem uma combinação interessante aqui do bom, bonito e barato, né? Legal, Renan, tem duas perguntas aqui que eu acho que elas se complementam, que é do pessoal do chat, então eu vou fazer as duas para você ao mesmo tempo. O Murilo, ele pergunta o seguinte: qual o impacto em relação à nova tendência de home office que vocês imaginam no mercado de FII? E a Rosana, ela pergunta o seguinte: como ficam os fundos imobiliários com a possibilidade de expansão do home office e entrega de prêmios que geravam até o momento os famosos dividendos? Em relação ao home office, acho que isso, assim, do lado de fundos imobiliários, acho que a gente não vê um impacto direto no curto prazo, porque ele vai muito mais no comportamental, né, das pessoas agora começarem a preferir imóveis, né, residências com espaços dedicados para você ter um pequeno escritório em casa, para as pessoas poderem trabalhar com um certo conforto aqui. Então, acho que isso isso já vem afetando até como as empresas vêm projetando novos imóveis, né, trazendo mais espaço dedicado ali para ter um escritóriozinho e tal. Então, isso, de certa forma, vai movimentar um pouco esses novos projetos, esses novos lançamentos. A parte de fundo imobiliário ainda no residencial é muito pequena, né, não é muito representativa, mas o mercado vem abraçando cada vez mais produtos e segmentos diferentes. Eu acho que a parte de renda residencial é algo que tende a ganhar força aí dos próximos anos, né? Isso em outros países já é muito comum, né? Mas aqui a parte de aluguel residencial ainda é muito centrada a propriedade em pessoas físicas, né? Então, acho que primeiro a gente já vê algumas empresas já trabalhando nisso, né, de criar uma gestora de aluguel residencial, né, uma empresa que tem as propriedades e que faz toda essa gestão mais estruturada, profissionalizada, dando escala, e isso eventualmente acaba migrando para o mercado financeiro também, vindo para os FIIs, enfim, e permeando toda essa cadeia, né? Então, acho que, de certa forma, é um impacto mais indireto, né? Acho que é muito mais na relação que as pessoas têm agora com o seu imóvel, né, e com as necessidades que eles buscam dentro das características do imóvel daqui para frente, e isso uma hora acaba beneficiando aqui também o mercado financeiro, né, principalmente a parte dos FIIs. Renan, e ainda falando sobre isso, tem pergunta aqui de telespectador também, o Kleber Rodrigues perguntando o seguinte: já teve FII no Brasil que valeu o custo-benefício por pagar o prêmio por desempenho ao administrador? Em alguns casos, sim, mas isso vai muito de gestora para gestora, né? Então, assim, você somar a rentabilidade dos projetos individuais, né, é uma coisa, e em alguns casos você tem um portfólio de projetos que não são necessariamente os mais rentáveis, né, mas a própria gestão faz um trabalho interessante de vender no momento certo, comprar no momento certo, e esse giro de carteira, de oxigenar, né, o portfólio acaba gerando um certo valor que difícil de colocar na conta, de prever, né? Então, assim, existe sim a capacidade de você gerar valor pela gestão, né, da carteira, ou simplesmente por bons alinhamentos de interesse, né? Então, em algum momento de uma rentabilidade um pouco mais fraca, a gente já viu gestoras abrindo mão parte da taxa de gestão delas
para entregar um rendimento maior ali para o cotista, né? Então, basicamente, tirando o dinheiro do bolso dela para compensar um pouco o yield um pouco mais comprimido ali no curto prazo, né? Então, ajudando ali o cotista. Então, essas pequenas ações vão ajudando a trazer uma qualidade de gestão maior. Agora, quantificar isso aí é um pouco mais difícil, né? Porque a gente tem que ter um histórico um pouco maior, um pouco mais robusto para poder botar isso na conta. Mas eu acho que existe sim essa possibilidade, tá? Aí é muito caso a caso. Legal, Renan. Eu queria agora mudar um pouco de assunto, falar um pouco sobre o setor de logística e o case de login. Qual que é a tese de investimentos da empresa e quais as perspectivas para os próximos meses? O setor de logística ele deve se beneficiar com a retomada das atividades? Sim, na verdade, o segmento de logísticas ele veio se beneficiando desde o início da pandemia, né? Basicamente no período em que todos estavam em casa, então tudo que tinha que ser feito era compra online, e-commerce. Então, muitas empresas reforçaram as estratégias de logística deles para ter que fazer as entregas dos produtos da forma mais eficiente possível, com custo adequado, né? Então, teve uma grande demanda por galpões, né, por esses ativos logísticos nos últimos anos. Isso já vinha crescendo com o próprio crescimento do e-commerce, mas isso foi ainda acelerado, né, durante a pandemia. Talvez agora, pós-pandemia, não tenha o mesmo nível de incentivo para crescendo de forma acelerada como foi durante a pandemia, que foi meio que correndo atrás para tentar compensar esse período que as pessoas estavam mais em casa, né? Mas continua, assim, um período de amadurecimento e crescimento do setor, né? Então, assim, a parte do e-commerce ainda tem muito chão para andar, né? Principalmente fora aqui da região metropolitana aqui de São Paulo, né? Que grande parte dos galpões logísticos, né? Toda a parte logística se concentra, né, aqui na região sudeste. Então, acho que cada vez mais a ideia de pulverizar a área logística ao longo do território brasileiro, né, mais próximo das outras regiões metropolitanas, tende a ganhar mais espaço, né, mesmo que seja em áreas menores e tal, para aumentar a eficiência e a agilidade desses serviços, que cada vez mais a gente vê uma competição acirrada aqui do lado do e-commerce. Então, acho que tem sim ainda um capítulo de crescimento continuado, e aí, no caso a Log, ela se encaixa muito bem nisso, porque ela já vem com DNA de um portfólio pulverizado, então ela já tem uma carteira que ela desenvolveu espalhada, né, geograficamente, não é concentrada aqui na região metropolitana, e com uma execução muito boa também, porque basicamente ela foi um spin-off da MRV, que é uma empresa que sabe fazer muito bem a parte de construção, é a maior incorporadora aqui do Brasil. Então, ela consegue construir de forma eficiente, conhece terreno como ninguém, construiu já um portfólio bem interessante, né, e dentro desse portfólio, com a estrutura modular que eles têm, eles conseguem fracionar, né, o número de inquilinos dos seus ativos em diferentes contratos. Então, você tem, muitas vezes, a grande parte ali dos clientes deles, né, dos inquilinos, tem áreas em mais de um galpão deles, né? Então, ele pega uma capilaridade muito maior de uma vez só, né? E o plano da empresa é continuar esse crescimento. Na verdade, eles até aceleraram o plano de crescimento deles, né? Então, para tentar atender essa demanda toda. Então, a empresa, mesmo tendo crescimento forte nos últimos anos e ainda uma projeção de crescimento robusto daqui para frente, a vacância dela é muito baixa, né? Então, na hora que ela entrega o ativo, grande parte já está alocado, demora muito pouco tempo para chegar num nível minimamente maduro, né? Então, ela vem executando essa parte muito bem. Então, a receita ali tem sido bem sucedida, né? E aí, daqui para frente, também o que vai ditar o ritmo de crescimento disso é o quanto que ela consegue agilizar de reciclagem de portfólio, né, de vender ativos, seja para fundo imobiliário, seja para outras partes, né, ou eventualmente algum aumento de capital, tal, para ser a fonte de funding para continuar crescendo, né, e oxigenar ali o balanço deles e expandir a plataforma deles, né? Então, e a ideia aqui deles de manter ainda a participação nos seus ativos, não querer simplesmente vender por completo, para manter exatamente essa capilaridade.
que é um fator-chave para eles, né? Então ele chega com um prato cheio e fala, você quer exposição Brasil como um todo, ele já tem todo um portfólio, né, que consegue endereçar isso. Então, acho que tem muito espaço ainda para a empresa trabalhar, e ela já vem crescendo num ritmo bem consistente aí nos últimos anos. Legal. O Renan, o pessoal gostando ainda de fazer perguntas sobre FII, o Michel, ele faz a seguinte pergunta: qual seria o percentual da carteira em FII recomendado para perfil moderado? Bom, isso vai um pouco de pessoa para pessoa, né? Porque quando a gente pensa em FIIs, você tem diversas classes de FIIs, né? Então você tem o FII de papel, de CRI, você tem o FII de fundos de fundos, né? Você tem a parte de imóveis, de shoppings, cada um tem um nível de risco diferente, né? Alguns têm um nível um pouco mais arriscado, outros mais baixos, né? Então tudo isso tem que conversar com risco-retorno e também com a exposição do resto da carteira da pessoa, né? Então não adianta eu falar o risco moderado, mas os outros 70% ele tem, né, em algum outro perfil muito mais arriscado, muito menos arriscado, então é tudo uma questão de equilibrar isso como um todo. Então, assim, eu não sou um alocador, né, para falar de em quais classes de ativos botar o dinheiro, mas dentro da carteira de FIIs, o que eu posso falar é que é sempre interessante você ter uma diversificação. Então, por mais que a gente diga que tem um momento favorável agora, eu estou gostando, vamos supor, de fundos de logística, não vou colocar 100% da carteira lá, né? É sempre interessante ter uma ordem de preferência e ter uma exposição de acordo com isso, e essa composição pode ir mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque num evento não antecipado, por exemplo, pré-pandemia, muita gente gostava de shoppings, a gente também gostava bastante de shoppings, então tinha um percentual relevante dos fundos de shoppings na carteira, mas vem um evento que impactou principalmente esse setor, né? Então, se tivesse puramente concentrado naquele nicho ali de operação, a sua carteira sofreria muito mais. Tendo uma carteira mais diversificada, ele amortece um pouco, né, e essa diversificação ajuda a dar um pouco de resiliência nesses momentos. Então, acho que ter uma diversificação da carteira é super relevante, e equilibrar esse risco entre subsetores diferentes, né? Perfeito. Tem mais perguntas aqui para a gente, dos nossos internautas também. O Ciro Gilberto perguntando o seguinte: por que alguns fundos são recomendados mesmo apresentando um desempenho negativo? Dependendo do fundo, quando a gente olha preço na tela, né, ele pode ter um desempenho negativo, mas também tem do lado do rendimento dele, né? Então, em alguns casos, dependendo do fundo, quando a gente olha a qualidade dele, acho que quando a gente olha a qualidade dele, o áudio. Não, o acho áudio que é o seu. aconteceu algum. Não, então acho que é o seu. Lá. Então vamos continuar. Pode seguir, Renan. Perdão. Pode continuar? Tá bom. Pode. Alguns fundos podem ter performance negativa, mas ele tem a parte do rendimento, que é o que muita gente também olha, né? Então, isso pode até acabar compensando um pouco. E não só isso, mas quando a gente olha a qualidade da carteira, né, olhando a dinâmica daquele portfólio, não histórico, mas olhando para frente, né, se ela tem uma exposição à inflação, se ela tem uma exposição ao CDI, se ele tem imóveis que vão se beneficiar daqui para frente e tal, e que sofreram no passado, ele pode ter sofrido na cota, né, mas com uma perspectiva de médio e longo prazo de se recuperar. Então, pode ser um bom ponto de entrada. Então, por isso que muitas casas acabam recomendando a compra nesse momento, que geralmente vai ser o momento, né, o ideal é você pegar quando a conta está mais baixa, né? Então, tem uma série de fatores aqui que podem acabar influenciando nesse tipo de recomendação. Legal, Renan. Ainda tem mais uma pergunta aqui, que é do Sérgio. O Sérgio faz a seguinte questão. Fundos de CRI, esses fundos não têm imóveis físicos, mas um monte de título de dívida imobiliária. Por que esses papéis eles pagam com indexados ao IPCA ou IGPM? Exato. Essa carteira é uma carteira basicamente de dívida, né?
ela tem um lastro imobiliário, né, por trás dessa dívida, muitas vezes tem garantias adicionais e tal, e aí, geralmente, essa dívida, ela é originada com algum tipo de indexador. Você pode fazer pré-fixado, né, nada obriga a ser indexado a um índice, você pode fazer lá X% ao ano e é isso. Mas dependendo da carteira, você pode fazer indexado a alguns fatores, né, seja IGPM, seja IPCA, ou seja próprio CDI. Isso vai muito de acordo com o lastro que você tem, né? Então, vamos supor que você tem um lastro de um shopping, que você recebe aluguel, e o aluguel está atrelado, né, sendo corrigido a IGPM. Né? Então, você pode fazer uma dívida daquele fluxo indexado a IGPM, então você meio que equilibra, né? Você tem um fluxo que está protegido da inflação com uma dívida que também está protegida. Né? Então, você consegue fazer esse tipo de equilíbrio, mas, enfim, isso vai muito de caso a caso ali, conversando com o credor. Né? Então, assim, nada limita, força ele a ir para um índice ou outro. Isso vai muito do tipo do papel que ele está emitindo, da garantia que ele tem por trás, né? E da negociação ali entre as partes. Né? Então, do mesmo jeito que o aluguel, assim, né? Comumente a gente vê aqui aluguel, por exemplo, residencial, sendo utilizado o IGPM, mas não obrigado. Né? Então, algumas empresas já estão utilizando IPCA. Galpão logística, é muito comum você ver contratos sendo corrigidos a IPCA, não IGPM. Então, é muito caso a caso, e aí vai da discussão de cada um deles, qual que é o nível da operação, né, qual a exposição que aquela operação tem, para você escolher um indexador mais adequado. Né? E aí, em cima disso, toda a avaliação de risco e o prêmio de risco que você vai colocar em cima daquele papel. Legal. Renan, eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Stock, mas antes disso eu gostaria que você deixasse o seu recado, a sua mensagem. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a mensagem aqui, né, um pouco do que a gente conversou, é de ter o sangue frio, né, de olhar os papéis e olhar o fundamento deles. Então, a gente vê, muitas vezes, setores que estão muito depreciados, papéis muito descontados, entender, né, se a dinâmica da empresa está refletindo isso ou não, né, entender um pouco dos gatilhos para isso, porque o barato pode continuar barato, né, e usar isso ao seu favor, né, de, eventualmente, entender que no curto prazo pode ter uma volatilidade, pode ter tal, mas se você tem estômago para isso, está preparado para isso, pode ser um belo ponto de entrada. Né? Então, ter essa visão um pouco mais macro, né, e um pouco do sangue frio, eu acho que pode ajudar muito aqui os investidores. Né? Legal. Valeu mais uma vez, Renan. Um abraço para você e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. A gente acabou de falar com o Renan Manda, ele que é analista da XP Investimentos. A gente continua com o nosso BMC Stock e eu vou trazer aqui uma informação que está no nosso portal bmcnews.com.br. A reportagem até do Lucas Tadeu, aqui do nosso companheiro aqui. Companheiro não, mudar essa fala, senão a gente vai ouvir aqui no chat daqui a pouco. Nosso colega de trabalho, o Lucas Tadeu, que fez a seguinte reportagem, que em fato relevante divulgado hoje, a CVC citou as oscilações atípicas de suas ações ontem e reiterou as informações publicadas anteriormente a respeito do ataque cibernético sofrido no dia 2 de outubro, depois de alguns de seus sistemas permanecerem inoperantes. De acordo com o documento, a companhia de turismo diz que não há um tempo estabelecido para que o ambiente da tecnologia esteja normalizado, mesmo que venham trabalhando para melhorar o mais rápido possível. De acordo com a empresa, em comunicado divulgado para a imprensa, todos os esforços vêm sendo enviados, estando a CVC Corp empenhada em apurar a extensão do incidente, limitar os danos causados e restabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia. Está aí a reportagem do Lucas Tadeu no portal da BMC, na internet bmcnews.com.br. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui o Alex André com os gráficos do dia,
Mas agora a gente tem o gráfico da Hanna Beltrão, porque ela também traz gráfico, né, Hanna? Pois é, vamos mostrar como é que está o mercado nessa sexta-feira, né? Sextou um pezinho para quem vai aproveitar o feriado, né? Que não é o meu caso, é o caso do Daniel, né? Mas não vou falar nada. Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre como está o mercado hoje aqui no nosso Profit Pro da Nelogica. Vamos dar uma olhada aqui. Ibovespa está subindo bastante, alta de 2,65%, virou agora 65%, aos 113.517 pontos. O índice que abriu aos 110.586 pontos, chegou aí a mínima de 110.580 e agora recuperando bastante nessa sexta-feira o índice brasileiro. Já no nosso mapa de calor, tudo no verdinho, já dá até para contar aqui, apenas 3 empresas estão caindo, são Açaí, que está caindo um pouco mais de 1%, Pão de Açúcar e BRF. No mais, todos os setores subindo bastante, eu vou até mudar aqui a variação, agrupar por setores. Ó, vamos lá. O setor de bancos, né? Todos estão subindo bastante, Cielo subindo mais de 14%, liderando a maior alta do dia, seguida por Banco Inter subindo mais de 8% também. Banco Pan sobe 9,37%, Iguatemi, agora do setor de shopping, subindo 7,33%. Multiplan também seguindo o bloco, com alta de 6,93%. E o setor de varejo também está figurando entre as altas. Lame 4 subindo 6,22%. A Americanas S.A., Mer3, subindo 5,52%. Via Varejo também subindo 5,13%. Lojas Renner subindo 4,32%. Tudo subindo bastante aqui. Cash 3 também subindo. Cash 3, que inclusive conversei ontem com o Luciano Vale, diretor de RI do Melius, né? Cash 3, a gente teve uma conversa bem legal para quem quiser conferir lá, tá lá no nosso portal, tá lá também no nosso canal no YouTube, a conversa bem legal com o Luciano. Portanto, Cash 3 hoje subindo 5,70%, TOTVS subindo 5,34% também, tá tudo subindo bastante aqui, Dani. Legal, bacana, é sempre legal ver esse mapa na tela, bacana. Bom, a gente segue então aqui com o nosso BMC Estoque. Eu acredito que o Alex André esteja pronto, porque a gente vai ver agora as análises, os gráficos dele ao vivo. Alex, boa tarde para você. Hoje nós temos 10 novos gráficos, né? O que você trouxe aí para a gente hoje? Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Hanna. Isso mesmo, esses 10 principais gráficos de hoje para auxiliar você, investidor, né, a tomar a melhor decisão de investimento. Né? Lembrando que hoje é um dia muito animado para a Bolsa, né? Mas inclusive o cenário macro ainda persiste. Né? A gente vai continuar falando não só das preocupações, mas também de pontos positivos, né? Pontos ainda que o mercado ainda enxerga, né, como ponto de dúvida. Então vou colocar um primeiro gráfico aqui na tela, né, para a gente falar um pouquinho do que a gente já tem falado nos últimos dias. Para quem acompanha o BMC Stock, né, sempre esses 10 principais gráficos diários aqui, sabe o que está acontecendo na conjuntura do mercado, já é muito bem informado aqui junto com a BMC News e sabe que a inflação é um dos principais pontos. Né? Então esse gráfico aqui fala muito sobre isso. Né? Então continuando, todo dia a gente fala sobre inflação, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque inclusive alguns analistas, a gente tem lido diversos relatórios, diversos bancos, instituições no mundo todo, né? E a principal preocupação, inclusive alguns deles até ressaltando que a inflação é mais preocupante até mesmo do que o Covid, né? Até mesmo porque a perspectiva daqui para frente em relação à inflação é mais duvidosa, ou seja, mais nebulosa em relação à curva, né? Em relação à Covid, que tem melhorado. Então, até mesmo em relação aos dados de hoje, até mesmo porque a Bolsa está subindo hoje, né? A gente até comentado aqui na BMC ao longo dos últimos dias, principalmente o trigger relacionado, né, à deceleração da economia americana. Ou seja, se a economia americana não está crescendo, né, ou seja, não está tendo uma retomada muito grande, inclusive os dados, né, de pagamentos, né, no agrícola, ou seja, os dados do emprego americano, né, o payroll, né, o não agrícola, saiu muito abaixo do esperado, né, então, né, é claro, né, bem óbvio, né, que o Banco Central pode, né, continuar
a sua política de estímulo de 120 bilhões de dólares mensais, né? Lembrando que alguns analistas até prevendo que em novembro já comece a diminuir gradualmente, que é o famoso tapering, né? Se vai continuar os estímulos, né? Caso continue esses estímulos de uma forma muito forte, né? Você está falando de uma ordem de 120 bilhões de dólares mensais, né, nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai impactar principalmente na inflação, né? Então esse gráfico fala de inflação. Então a gente tem aqui uma perspectiva nos Estados Unidos com uma inflação que a gente nunca observou antes, né? Então a gente vê aqui essa linha um pouco mais clara, né? Estados Unidos, lembrando, o maior pico de inflação nos Estados Unidos foi em torno de 2006, 2007, né? E agora ficando ali nas máximas, né? Então, ou seja, aqui a gente observa também tanto o mundo como um todo, né? Também tem subido a inflação e também essa linha pontilhada Emerging Markets, né? Que também é Brasil, mas lembrando que está desacelerando ali no curtíssimo prazo, né? Tem 2 pontos de queda aqui, mas lembrando, a perspectiva na conjuntura atual é positiva, ou seja, subindo inflação no mundo todo, que não é novidade, a gente tem falado isso todos os dias. O que impacta claramente, né, tem 2 pontos. Primeiro, a economia real, né, ou seja, em relação aos impactos nas companhias, né? Então, ou seja, a companhia, por exemplo, exportadora vai ter uma dificuldade em relação a exportar seus produtos. Inclusive, ontem a gente falou em relação também ao frete marítimo, né, o shipping. Você, consumidor, né, você mesmo, por exemplo, você é assalariado, você tem em relação, só para você pegar em relação à cesta básica, né, por relação também à inflação, né, o impacto no salário mínimo, também tem um impacto muito grande, ou seja, tem cada vez mais estreitado essa relação que é ruim, né, para a média, né, ou seja, assalariada no Brasil. Também, ao mesmo tempo, a gente consegue observar, né, o nível de poupança das famílias chegando, né, nos recordes, né, tanto nos Estados Unidos aqui no Brasil. Isso também é um outro ponto que é a ser analisado. Então, inflação é um ponto que pega em toda a cadeia, não só produtiva, mas também, principalmente no nosso dia a dia. A gente enxerga todos os dias isso. Hoje foi até anunciado agora recentemente o aumento do preço da gasolina, né? Então, isso também mais um repasse, mais uma vez, acompanhando até mesmo os preços, né, da paridade internacional, né, pelo Brent, né, que é referência para a Petrobras, subindo, já até ultrapassando 82 dólares o barril, inclusive alguns analistas já colocando em perspectiva não só em 90 dólares, tem alguns colocando até mesmo os traders negociando o contrato futuro para o ano que vem em 200 dólares o preço do barril, tá, final de 2022. Bom, falei um pouco mais sobre inflação, né, e o outro impacto gera a estagflação, né, que eu também comento todos os dias aqui na BMC News, que é o baixo crescimento econômico aliado, né, à alta da inflação. Aí você me pergunta, né, quais são as principais ações, as classes de ativos que podem se beneficiar com esse período de estagflação, né, ou seja, um período que a economia não anda, né, ou seja, ela não sobe, como a gente está observando agora, ou seja, abaixo os dados de emprego, abaixo do esperado, né, a inflação subindo, a gente viu até os dados do IPCA aqui, né, os dados do IPCA aqui no Brasil foi o maior desde 1994, né, no período mensal, né, então isso também traz essa preocupação. E o ativo, né, ou seja, a classe de ativo que mais se beneficia nesse período de baixo crescimento econômico e alta de inflação é o ouro. Tem 2 amostragens aqui, que a primeira amostragem que foi do ano de 1965 a 75, né, esses 10 anos, né, de 65 a 75, foi um período de estagflação, né, e também uma outra amostragem que foi de 75 a 85. E a inflação que a gente está pegando aqui, né, desse gráfico, né, da Bloomberg, é uma relação do beta, ou seja, em relação, né, da volatilidade, né, do ativo, ou seja, de uma classe de ativo, mediante, né, ao CPI, né, ou seja, que é a inflação, né, dos Estados Unidos. Então, o que a gente começa a fazer essa questão de volatilidade, né, ou seja, quais são os ativos que se beneficiam positivamente em relação à inflação? Ou seja, se a inflação sobe, né, e a economia recua, quais são os ativos, principalmente que a gente fala aqui em relação aos ativos de risco, ou seja, que é a maior aversão a risco, né, menor aversão a risco, é o ouro, né? Então o ouro ele se beneficia nesse sentido. A gente consegue observar um beta, né, de 2, né, ou seja, principalmente se o CPI, né, ele sobe, né, 2%, né, na média, quanto que vai subir o ouro? Né? A gente consegue entender que o ouro vai subir, né, em torno ali de 4%. Né? E também o inverso é verdadeiro, né, como outros ativos, como o S&P 500, que teve um beta também de -4 nesse primeiro período, no segundo período próximo a -2. Né? Também a gente consegue observar em relação ao período de 75 a 85, né, o ouro teve um beta ainda maior, um beta de 4 em relação ao CPI. Né? Então a gente consegue sempre fazer essa relação aqui. Inclusive o beta ele é muito utilizado, né, quando a gente fala aqui nas ações, não só no Brasil, mas no mundo todo, é referente ao seu benchmark. Né? Principalmente a gente fala aqui no Brasil com o Ibovespa. Fala o beta de uma ação, né, do beta 2, né, referente ali ao Ibovespa. Aqui a gente está falando do beta correspondente ao CPI, tá, o índice de inflação americano. A gente consegue entender que o ouro é a única classe de ativo, né, defensivo
né, que consegue se beneficiar com o cenário de estagflação de acordo com esse gráfico da Bloomberg. Tem outros também momentos aqui, principalmente como commodities, né, que também se beneficia no primeiro momento, mas em outra janela também de 10 anos também teve uma relação negativa. Então somente o ouro que se provou-se no tempo, né, como pode-se dizer aqui, como alguns economistas dizem. Bom, agora se a gente está comentando aqui em relação, né, ao ouro, tem algumas classes de ativos, principalmente o índice S&P 500, que a gente vem comentando, né, o índice S&P 500 não vem subindo só esse ano, né, ele tem mais de 10 anos que o S&P 500 tem aí subido em altas, né, recordes, enfim, que a gente tem comentado aqui, o mercado americano tem aí despontado, né, positivamente ao longo dos últimos anos. Isso não é uma grande novidade, né? Mas se a gente voltar lá atrás, lá em 2013, né, ou seja, 2008 teve a crise imobiliária, 2013, né, teve essa grande discussão referente à Quantitative Easing, né, que é o programa, né, de recompra de títulos, que está acontecendo agora, né, que é essa grande discussão do taper, né, se vai diminuir os estímulos, quando vai diminuir, isso a gente vai saber ainda de acordo com a fala do Jerome Powell, né, do Fed, mas esse gráfico ele retrata referente o que aconteceu lá em 2013, né, com referente que eles chamam, né, de taper tantrum, ou seja, referente à fala, né, do ex-presidente, né, do Banco Central americano, que era o Bernanke, né, que ele, naquela época, ele disse basicamente o seguinte: eu vou diminuir, né, o Quantitative Easing, né, o QE, mas eu não sei quando isso vai acontecer e nem qual a velocidade que isso vai acontecer. Essa foi a principal fala lá em 2013, né, 2012, 2013, do ex-presidente do Banco Central. E quais foram as classes de ativos, né, que performaram, né, muito bem, né, durante esse período, né, de retirada de estímulos, né? Então, na média, a gente consegue observar principalmente as ações americanas que subiram em torno de 6%. Então, aqui, a classe de ações que subiram em torno ali num período de 6 meses, né, seguindo, né, essa metodologia, né, como pode dizer, ou seja, essa forma que foi feita, né, do tapering por lá, né, que é o taper tantrum, né, ou seja, a forma que o Bernanke executou lá em 2013 e como que as classes de ativos reagiram, né, durante esse período de 6 meses. Né? Então a gente consegue observar que os ativos retornaram, ou seja, se recuperaram no valor, ou seja, teve uma grande volatilidade e eles conseguiram, né, os ativos americanos, né, as ações americanas subiram ali 11%. Quando a gente pega as ações de mercados, né, desenvolvidos, né, tirando os Estados Unidos, subiram 8,5%, Emerging Market subiu 1,4%, e quando a gente pega os bonds, claramente foram afetados, né, os rendimentos reais, né, do título de tesouro, principalmente os 10 anos, que é o pai de todos os títulos, né, tiveram uma queda de 2,7%, isso é muito claro, né, então a gente consegue observar uma relação, né, de maior aversão a risco, né, de menor aversão a risco à medida que a classe dos ativos, né, de ativos, quando a gente fala aqui em relação a ações, tiveram, né, maior performance comparado aos bonds, tá? Então esse é o principal ponto que a gente consegue entender, que as ações americanas foram resilientes não só em 2013, né, com a retirada, né, do Quantitative Easing, né, naquele momento, mas também ao longo dos últimos 10 anos. Tá? Então se a gente pegar um gráfico nos últimos 10 anos do S&P 500, você também consegue enxergar esse movimento também da Bolsa subindo por lá. Tá? Então tem uma preocupação de curtíssimo prazo? Existe, né? E esse gráfico retrata muito bem isso. Se a gente olhar no passado e pegar um gráfico de 10 anos aqui para frente, você vai entender basicamente, né, que as ações americanas têm performado mesmo com a retirada de estímulos. Então essa preocupação de curtíssimo prazo, né, que ainda continua os estímulos, né, esse que o mercado ainda aposta, né, na retomada, por isso que a Bolsa aqui do Brasil tem mostrado uma forte reação hoje, mas, né, esse otimismo tem melhorado, né, no curtíssimo prazo, principalmente quando teve ali, né, principalmente uma relação de dúvida sobre essa relação, né, de tirada de estímulos, né, você até observaram aqui na Bolsa do Brasil, se a gente conseguiu observar o título do Tesouro americano, né, batendo rendimentos, né, acima, né, de 1,55 até batendo 1,60, e também o dólar também, né, a gente conseguiu até ver o dólar acima ali de 5,54, né, 5,53, ou seja, o dólar também despontando para cima. E agora a gente está vendo ao contrário, né, o dólar arrefecendo, né, o cenário global ficando um pouco mais positivo, né, então a gente consegue observar nessa linha desse gráfico medido pela CNN, né, ou seja, cada vez que estiver mais abaixo, né, ou seja, desse indicador, quando a gente está falando em torno ali de 30 pontos, né, 30, 40 pontos, o mercado com medo, né, que a gente chama, ou seja, um mercado um pouco mais defensivo, né, com maior aversão a risco, e quando a gente consegue observar esse nível acima de 40 pontos, né, o mercado está, né, mais ganancioso, né, mais otimista, que a gente está conseguindo observar nesse cenário de curto prazo. Tá? Então hoje é um dia positivo, esse indicador deve subir ainda mais. Também lembrando que um dos grandes fatores para medir esse gráfico é o VIX, né, que é o famoso, né, índice do medo. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho desse gráfico que é interessante, lá nos Estados Unidos, que é uma relação, né, tanto de vagas de empregos, né,
do setor ali de construção civil, né? E ao mesmo tempo a gente consegue observar o nível de desemprego do setor de construção civil. O que está acontecendo é basicamente uma leitura que alguns economistas dizem, né, que a geração, né, baby boomer, ou seja, a geração principalmente dos meus pais, enfim, foram uma geração que teve ali, né, uma inserção maior no mercado de trabalho manufatureiro, né, ou seja, não numa linha, por exemplo, do setor de tecnologia como um todo, né, principalmente agora, né, daqui para frente, né, na geração Y, né, a gente consegue observar essa retomada, né, principalmente essa força de trabalho, tanto em serviços, né, tecnologia, e uma menor, né, apetite por construção civil, né, ou seja, trabalhos, como pode dizer assim, tanto manufatureiro quanto braçais, como pode se dizer. Esse é um dos principais argumentos que a gente lê em relatório nos Estados Unidos, porque a gente pode dizer que o setor de construção civil está aquecido, mas ao mesmo tempo falta também mão de obra para esse segmento, né? E também outros segmentos como o setor manufatureiro de forma geral. Então aqui é um gráfico que retrata muito bem isso, tá? Inclusive um dos relatórios que eu li também dizia muito bem isso, ou seja, a crise dos baby boomers, né? Que também era um título desse relatório. A gente consegue observar aqui, né, que em relação à ocupação, né, ou seja, de empregos, né, de construção civil está na máxima, né, chega beirando a máxima ali, e desemprego está na mínima, né? Quando a gente fala aqui desemprego de construção civil. E por hora, se você observar, a gente até inclusive conversa com alguns gestores, né, alguns analistas que estão também nos Estados Unidos, muitos deles comentam, né, que uma das companhias, né, ou seja, as companhias que precisam de serviço, a gente fala aqui de hotelaria, restaurante, que foram mais afetadas na pandemia, estão contratando em um ritmo muito forte, mas ao mesmo tempo, né, com a leitura de desemprego americano, né, a gente consegue observar, né, mesmo com esse trabalho híbrido, né, presencial e o trabalho, né, remoto, algumas pessoas não querem voltar ao trabalho, né, como pode dizer, o trabalho mais presencial, seja o trabalho no restaurante, ou um trabalho até mesmo na construção civil, ou seja, um trabalho que envolva, né, mais o dia a dia presencial, até mesmo com medo do Covid, enfim, entre diversas explicações, né, que os analistas colocam em relatório. Então, por essa escolha, né, de um trabalho, né, remoto, até mesmo híbrido, as pessoas, né, na média, né, que a gente vê aqui em relatório, tem uma explicação por uma falta, né, de mão de obra, não só no setor de construção civil, que também está aquecido também nos Estados Unidos, mas também no mundo todo, tá? Então tem uma mudança de mão de obra que está acontecendo, que foi uma geração, né, que a gente fala aqui pós-Covid, né, ou seja, novos meios de trabalhar, né, que foram despertados aí na população como um todo. Então a gente consegue mudar esse núcleo também de desemprego que os analistas colocam em relatório, tá? Que é bem interessante também esses argumentos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar sobre construção civil, mas agora a gente vai falar sobre China. Eu já trouxe esse gráfico anteriormente, mas eu vou continuar atualizando esse gráfico para todos vocês, que é em relação, né, do impulsionamento de crédito chinês em relação a principalmente o gráfico de commodities na Bloomberg, né? Então a gente consegue observar, né, a gente consegue ver esse tamanho desse gap, inclusive está até escrito aqui, né? Ou seja, é um gap muito grande. Na média esse gráfico é desde 2012, tá? Quando as commodities sobem, principalmente também o impulso, né, de crédito na China também sobe, ou seja, tem mais crédito dentro da economia chinesa, e agora a gente observa ao contrário, né? Ou seja, principalmente o crédito na China desabou, principalmente hipotecas, ou seja, a gente vê uma velocidade de vendas muito abaixo, principalmente, né, crise na Evergrande, Fantasia, diversas companhias, né, de construção civil na China, de real estate, vem sofrendo muito, né? A gente vem falando nos últimos dias, não só no BMC Stock, no BMC News como um todo, não é uma grande novidade, mas, né, o índice de commodities na Bloomberg tem acompanhado, né, um movimento positivo. Então, o que o mercado espera, duas mensagens, né? Primeiro, se esse gap vai fechar, principalmente se esse crédito na China vai aumentar, ou seja, a gente até conseguiu observar nos últimos dias para evitar, né, a quebra, né, da Evergrande, né, o governo chinês injetando ali 15 bilhões de dólares, e isso também pode alimentar positivamente, né, ao longo dos próximos meses, mas o mercado também espera totalmente o inverso também, né? Tem alguns analistas que esperam que esse crédito talvez não volte de uma forma tão forte como foi antes, e que as commodities que devem se arrefecer, então, ou seja, o gap deve se fechar de forma inversa, ou seja, o mercado espera que possivelmente nessa relação, né, de demanda agregada, né, em relação principalmente aos preços atuais das commodities, né, por exemplo, gás natural, que até mesmo se arrefeceu depois da posição do presidente russo Vladimir Putin, depois na relação também das principais cestas, né, quando a gente pega em relação aqui às commodities como minério, madeira, enfim, PVC que subiu mais de 70%, diversas outros insumos, né, para a cadeia da indústria que devem, né, desacelerar na medida
né, que os preços estão aí não só em recorde histórico, mas também que diminua, né, também a relação entre oferta e demanda, e isso também traz, né, uma diminuição desse gráfico, ou seja, uma queda desse gráfico, como pode-se dizer, e ficar próximo dessa relação de crédito chinês pelo gráfico da Bloomberg. Tá? Então essa é uma das grandes explicações. Ou o gráfico se fecha de uma forma, né, por crédito, ou, né, em relação às commodities que devem acelerar também no médio prazo. Tá? Então essa é uma das duas explicações que os analistas colocam em relatório. Claro, cada casa, né, defende um cenário diferente. Tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho, de novo, sobre o crédito chinês, né? Qual que é a importância, principalmente o crédito imobiliário. Eu vou falar um pouquinho dessa importância também do crédito imobiliário na economia chinesa, com o PMI global, né, que mede, né, a temperatura da economia de forma geral, não só manufatureira, também a parte de serviços, né, que é medido por 50 pontos, ou seja, acima de 50 pontos indica expansão, abaixo de 50 indica retração, né, e principalmente o PMI composto, que é a junção dos dois PMIs, manufatureiro e de serviços do mundo todo. Tá? Então a gente consegue observar aqui, nessa linha mais clara, é o PMI global, né? Ainda está em expansão, mesmo que está em queda, né? A gente está registrando aqui em torno de 54 pontos, o PMI, né, global, mas ao longo do tempo a gente consegue observar, né, que o crédito da China, né, tem caído de uma forma muito mais forte. Tá? Então, ou seja, o que indica? Que esse PMI deva desacelerar, até mesmo se a gente acompanhar de acordo com o histórico, esse gráfico é desde 2009, né, tem andado de uma forma muito correlata, né, ou seja, pode acompanhar sim e chegar até mesmo, alguns analistas colocam em níveis em torno de 49 pontos, que é o índice, né, que chega ali em recessão, ou seja, abaixo de 50 pontos. Então, essa é uma preocupação com o mercado, que o mundo está desacelerando, principalmente se a China e os Estados Unidos, inclusive até o dado que saiu hoje também, é uma grande vertente para embasar, né, esse argumento. Tá? Aqui esse gráfico eu vou falar sobre relação de real estate, né, ou seja, né, o share, né, ou seja, o tamanho, né, sobre o GDP, né, sobre o PIB, referente ao mercado de real estate no mundo todo, né, principalmente China e Estados Unidos, né, Reino Unido também aqui. Então vamos lá, em relação a essa linha vermelha aqui, né, o percentual de comparação, né, ou seja, do share sobre o PIB, então a gente consegue entender aqui que 30% do PIB chinês é real estate, então tem uma grande dependência, eu venho falando isso ao longo dos últimos dias, né, agora que eu estou trazendo esse gráfico para todo mundo ter essa leitura, ou seja, 30% do PIB chinês é mercado de real estate, né, bem simples de entender. E aqui nos Estados Unidos a gente tem essa linha pontilhada, né, está em torno de 15%, né, bem menor, está falando de metade, né, da contribuição, né, que é da China, 30%, lá nos Estados Unidos é 15%, 50% a menos. Então por isso que tem essa diluição até mesmo, pode-se dizer, desse risco, né, de referente a crédito imobiliário, né, de hipoteca lá na China, que os Estados Unidos sofreu isso em 2008. Né? Então inclusive a gente pode até dizer aqui, durante a crise de 2008, esse indicador estava, né, em torno ali um pouquinho mais de 15%, como pode dizer 1%. Tá? Quando a gente fala em relação ao preço de casas, né, de property, né, das casas chinesas, a gente consegue observar esses três tiers, ou seja, tanto classe alta, né, classe média e também classe baixa. Tanto das três classes estão caindo, né, principalmente a gente consegue observar, né, a classe média, né, e também a classe mais baixa, né, caindo muito mais, né, a classe alta ficando ali, né, um pouco mais resiliente, né, que tem uma menor sensibilidade a preço, né, consegue até mesmo as construtoras repassarem preço, isso que a gente está vendo aqui no Brasil, ou seja, é menos sensível a juros, menos sensível a preço, né, essa classe alta consegue ter um poder de compra até mesmo, né, com essa grande recompra de títulos globais, as famílias ricas ficaram cada vez mais ricas na média, não só por o nível, né, de poupança das famílias, mas também níveis de equity, ou seja, o tamanho de equity aumentou nos Estados Unidos por esse programa de recompra de títulos nos Estados Unidos e no mundo todo. Tá? Então esses dois gráficos retratam muito bem isso. E esse gráfico também vai falar um pouquinho, né, em relação, né, de vendas, né, a gente falou um pouco sobre preços, falamos um pouco sobre contribuição do PIB, e agora a gente vai falar sobre vendas de casas chinesas, né? Ou seja, a gente consegue observar que casas, né, chinesas já tiveram uma queda de 30%, né, e principalmente as majors, ou seja, as maiores companhias incorporadoras, né, construtoras na China, é o que tiveram o maior impacto, né, referente aos resultados. Isso não é uma grande novidade, mas ao mesmo tempo as pequenas companhias, né, alguns colocando em relatório que já tiveram até mesmo um default, né, ou seja, não pagamento da dívida, mas um número bem, né, pequeno, né, não é tão expressivo, como a gente está falando aqui da Evergrande, que é na ordem de 300 bilhões de dólares, mas ao mesmo tempo, né, esse indicador, né, de vendas, né, a gente fala que ano contra ano tem caído em torno de 30%, ou seja, é uma preocupação muito grande, desacelerou de uma forma que inclusive a gente até fala em relação ao indicador, né, ou seja, tanto em relação ao VSO, né, que também é o volume sobre oferta, né, nas empresas chinesas de corporação tem caído de uma forma muito forte, um tom de preocupação.
E aqui a gente consegue entender o mercado de real estate como um todo, né? Então a China chegou a cair muito mais do que a média, né? Europa também chegou a recuperar no curto prazo e também Estados Unidos, né? Mesmo com uma queda, nenhum dos 3 países recuperaram, né, no real estate como um todo, mas lembrando que a China, essa linha aqui escura, né, teve uma queda muito maior que Estados Unidos e também que a Europa, né, a União Europeia como um todo. Então a China é um ponto de atenção, um tom de preocupação que alguns gestores colocam aí, principalmente não só as Evergrande, as outras companhias que podem também refletir no mundo todo. Então é isso, Daniel e Hanna. Hoje eu trouxe um aspecto, né, uns argumentos aí, principalmente para embasar muito mais a tese, né, sobre o mercado imobiliário chinês e também sobre a economia americana e principalmente como tudo isso afeta os seus investimentos, né, Daniel e Hanna? É isso aí, valeu, Alex, obrigado aí pelas análises. Você volta segunda? Segunda estarei de volta. Ah, legal. Então para mim até quarta. Para mim então até segunda. Estaremos juntos, até Hanna. segunda com a Hanna. Pois é, vamos que vamos. Valeu, Alex. Valeu, Obrigado. Alex. Tchau, tchau. E a gente segue com mais informações aqui no nosso BMC Stock, né, Daniel? Falando agora da Klabin, a maior produtora e exportadora de papéis do país, junto a 9 instituições financeiras, contratou uma linha de crédito rotativo no valor de 500 milhões de dólares, com vencimento em outubro de 2026. O empréstimo é caracterizado como um tipo de crédito que tem um custo condicionado ao desempenho anual do indicador ambiental de aumento na reutilização de resíduos industriais sólidos. E dessa forma, o valor da manutenção, caso a linha não seja desembolsada, será entre 0,36% e 0,38% ao ano. E caso a linha seja sacada entre LIBOR mais 1,20% e LIBOR mais 1,25% ao ano. O indicador de sustentabilidade utilizado nesta operação faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Klabin a serem atingidos até 2030, alinhados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Essa operação substituirá o RCF contratado pela companhia em fevereiro de 2019, que tinha vencimento original previsto para dezembro de 2023. Daniel. É isso aí, Hanna. E a Brasil Agro anunciou a venda da fazenda Alto Taquari, em Mato Grosso, por 589 milhões de reais, na maior negociação da história da companhia. A negociação acontece à medida que os preços de commodities agrícolas, especialmente de soja, impulsionam os negócios imobiliários da empresa. A propriedade de 3.723 hectares foi vendida por um preço 65% superior à avaliação da própria empresa. Hanna. E o Ministério Público Federal divulgou problemas em compras de gado pela JBS no estado do Pará. Cerca de 1/3 do gado comprado pelo frigorífico entre janeiro de 2018 e junho de 2019 teria vindo de áreas com problemas de desmatamento ou outras inconformidades, de acordo com o resultado de uma auditoria de 2020 do Ministério Público Federal do Estado. Confira agora os detalhes na reportagem. Bom, Dados da auditoria mostraram que fábricas da JBS na região norte teriam comprado pouco mais de 940 mil cabeças de gado no período, sendo que 31,99% apresentaram evidências de irregularidades. O resultado representa mais de 3 vezes o índice de tolerância de 9,95% estipulado pelo Ministério Público para a auditoria do ano de 2020. O balanço reforça ainda a preocupação de que empresas como a JBS poderiam estar contribuindo com o desmatamento da maior floresta tropical do mundo, comprando gado de terras desmatadas ilegalmente na região. Em 2013, a JBS, uma das maiores indústrias do setor de alimentos do mundo, assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal, onde a empresa se comprometeu a não comprar gado de fazendas desmatadas ilegalmente a partir
partir de 2008 ou de propriedades envolvidas em crimes ambientais. Pelos termos do acordo, a empresa também se compromete a não comprar gado de fazendeiros acusados de trabalho escravo e de avançar ilegalmente em terras indígenas. Em uma auditoria feita em 2019, os procuradores que monitoraram os TACs no Pará constataram que os frigoríficos haviam melhorado os indicadores que balizam o acordo, afirmando que 8% do gado comprado pela empresa vinha de fazendas com irregularidades, uma queda ante os 19% aferidos numa auditoria feita em 2018. No entanto, na auditoria referente ao ano passado, essa proporção saltou 32% para cerca de 301 mil cabeças de gado. A gente já está no finalzinho do BMC Stock, já tem o BMC Market, hoje comandado novamente pela Paula Moraes. Daqui a pouquinho, ela já está se preparando, a gente já vai logo chamá-la aqui na tela. Mas olha só, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, falou agora há pouco que a taxa de desemprego agora caiu a 4,8%, uma melhora significativa desde a minha posse, palavras do Biden. Temos mais a fazer no mercado de trabalho, mas há progressos. Pesquisa do Payroll foi feita quando os números da Covid eram elevados. E ainda o presidente dos Estados Unidos disse que com acordos bipartidários tivemos progresso para financiar o governo. Palavras do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que está falando agora lá nos Estados Unidos com a imprensa americana. Já a gente pode repercutir essa fala do presidente americano no marketing. A gente já está para encerrar, né, Hannah? Então a gente pode dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no chat. O Rodrigo Lopes falando assim, boa tarde para o BMC Market. Cadê o Daniel Morales? Eu tô aqui. Ele já viu o Cabral hoje? Não. Olha que o Cabral tomou suco verde hoje no 7:10. Não sei, não entendi o que você está querendo dizer. Não entendi. Não estou entendendo. Não entendi. Não aconteceu nada, né? E Sandro Figueiredo falando, BMC Market promete hoje. Eu também não entendi isso. Eu também não entendi. O que será que está acontecendo, hein? Não sei. Não entendi. Não aconteceu nada. O pessoal já está falando aqui do Galangani também. Olha, primeira classe, o Galangani paga tudo. No chat. Ele tá falando que o Moraes vai para Miami com o Gani. Olha que chique. Eu tô de folga na segunda, mas eu não sei. O Gani tá de folga na segunda? Não tá, ó, tá vendo? Não tá. A gente não vai para lá, não. É isso aí, olha, deixa eu ver, que mais aqui? Olha só, o EVBA também falando aqui, o Rangel dando seu boa tarde, Rafael Correia dando boa tarde aqui também, o MPK falando que a Hannah vai trabalhar no feriado e eu vou folgar. É isso mesmo. Né? Na realidade não, né, Hannah? Você só vai trabalhar na segunda. Na segunda, mas você vai folgar bem lindo na segunda. Mas eu não vou reclamar não, porque no feriado passado eu folguei bem linda, né, enquanto o Daniel estava aqui, mas tá tudo certo, né? Folgou, ponto. Mas né? aquela coisa que eu falei ali na redação, né? Tem que dar like, comentar lá, tem que, né? Comentar aqui, ajudar os colegas, né, ô querido? Mesmo que você esteja nos assistindo, viu? Vou cobrar você, vou mandar mensagem. Mendigando likes, como mendigando todos os dias. like dos meus próprios colegas, gente. Tá olha só. Né? Ó, o In The Money aqui falando, mande um salve para Pernambuco. Salve, Pernambuco! Fernando Oliveira aqui, boa tarde, MPK, dando risada. Rafael Dantas, melhor programa. Assistimos o dia todo no escritório. Valeu, Rafael, sim. Obrigado aí. Valeu. Olha, o Sandro falando aqui, ó. Sabe que sou seu fã, né, Daniel? Valeu, mas vou sugerir o Cabral que raspe sua cabeça. Perdeu a aposta. Não sei do